É óbvio que venho à tribuna depois de ler muito, de conversar muito, de procurar me informar, para falar dessa situação gravíssima que o país está apreciando nesse momento, que se refere ao decreto, a decisão presidencial de intervir na segurança do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes, como senador do Acre, não posso deixar de fazer um registro também muito sério e relatar atitudes que tomei de fazer contato com a Defesa Civil Nacional, ainda no Acre, depois que cheguei aqui a Brasília, pedindo ajuda da Defesa Civil Nacional para a situação de moradores de Rio Branco, na capital, também de Brasileia, que sofreram grandes danos materiais com as enxurradas resultantes de chuvas fora dos padrões. Não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de efeitos do que nós podemos chamar da mudança climática. O Acre, durante o mês de fevereiro, senador senador Hélio José, nós temos, em média, 280 milímetros de chuva no mês de fevereiro. Em 12 horas, chovendo 270 milímetros. 12 horas em Rio Branco. Não tem infraestrutura, não tem drenagem que consiga suportar uma chuva dessa magnitude. Aí, é claro, ficam pessoas dando palpite, outras aproveitando o momento para fazer críticas, mas quando tem gente sofrendo, todos nós temos que estar unidos, trabalhando para que o sofrimento daqueles que estão passando por dificuldade possa passar. E eu, que fui prefeito e governador, tive junto com o prefeito Marcos Alexandre nos bairros, me oferecendo, procurando dar minha parcela de contribuição. O governador Tião Viana fez o mesmo, reunindo a equipe do governo e da prefeitura para procurar uma maneira de diminuir o sofrimento das pessoas e preparar a nossa capital, o nosso estado, para esse período das chuvas, das águas, que está ainda começando. E eu espero e peço a Deus que não tenhamos uma cheia como já tivemos há poucos anos atrás, que chegou uma delas a interromper a ligação do Acre com o resto do Brasil, com a cheia do Madeira, que interditou a BR-364, e também a maior cheia da história em Rio Branco. Uma outra que atingiu o Alto Acre, me refiro a Brasileia, Assis Brasil e Chapuri. Mas, enfim, estou aqui como senador do Acre, me pondo à disposição, prestando contas e esperando que a Defesa Civil Nacional, como foi solicitado, porque o prefeito decretou a situação de emergência, possa encaminhar o quanto antes o socorro às vítimas, que, por enquanto, está sendo feito pelo governo do Estado, pela prefeitura e também pelo serviço voluntário, que em Rio Branco é uma coisa muito bonita, e no Acre as pessoas se juntam para socorrer aquele que está precisando. Todos nós ajudamos uns aos outros, e isso é um gesto muito bonito. Mas, senhor presidente, todos que me acompanham pela rádio e TV Senado, eu não posso, como senador da República, vir aqui na tribuna e não me referir a um momento gravíssimo na vida nacional. Eu, como todo brasileiro, estou muito preocupado com os tempos que estamos vivendo. São tempos gravíssimos. Falei várias vezes dessa tribuna, propondo que não tivesse aquele impeachment sem crime de responsabilidade, que aquilo era uma marcha da insensatez, que o Brasil e os brasileiros pagariam caro por essa farsa que foi montada com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a conivência da Câmara Federal e com a conivência do plenário do Senado Federal, tirando uma presidenta que tinha sido eleita por 54 milhões de brasileiros e pondo na presidência alguém que não passou diretamente nas urnas e que agora é chamado de presidente, mas é o mais impopular presidente da história, o que não dispõe minimamente de prestígio para tomar atitudes num momento de dificuldade na vida nacional. Eu não sei com que cara os que apoiam esse governo, os que respaldaram esse golpe parlamentar, vão andar nas ruas pedindo voto. Não sei, sinceramente. Porque o que nós estamos vivendo hoje aqui são as consequências
de uma atitude irresponsável que feriu a democracia brasileira e que explicitou e agravou uma crise institucional. Uma crise institucional. Qual é o prestígio que essa casa tem hoje perante a população? Hoje é lamentável, porque eu procuro honrar o meu mandato, procuro honrar essa casa que eu faço parte, que é o Senado. Mas, lamentavelmente, seja por atitudes que não tomamos, seja por atitudes que tomamos, seja pelas versões que são postas para a sociedade, seja por aquilo que a sociedade vê, hoje o prestígio da Câmara Federal e do Senado é muito baixo perante a sociedade, o que é muito ruim para a democracia. Aqui é a casa do Parlamento brasileiro. Quando o Lúcio Costa, urbanista, e o arquiteto Niemeyer fizeram essa Praça dos Três Poderes, puseram bem no alto, um prédio grande, vistoso, o mais alto de Brasília, a Câmara e o Senado. Casa do Parlamento, base da democracia. E aqui dividindo espaço com o Executivo e com o Supremo Tribunal Federal, representando o Judiciário. Veja o que é que acontece na Praça dos Três Poderes. A disputa é quem está com menos prestígio perante a sociedade, porque nunca tivemos um governo, em tempo nenhum, como nós temos hoje, com absoluto desrespeito da sociedade. O próprio Judiciário, por conta, não tenho dúvida, de algumas medidas, de parte dos que compõem o Judiciário, porque eu sou daqueles que respeitam o Judiciário, acho que a estrutura desse poder moderador, na divisão dos três poderes, não pode ser parte das crises, mas virou, por conta da ação de alguns, fazendo ações espetaculosas, essa coisa de transmissão ao vivo, expondo verdadeiros espetáculos em vez de julgamento justo. Isso levou e pôs no meio do picadeiro o Judiciário brasileiro. E, como consequência, nós temos agora o presidente que tinha prometido para setores da elite brasileira, para aqueles que, fazendo parte da elite, queriam se apropriar ainda mais da riqueza nacional, desmontando o Estado brasileiro, entregando reformas que não melhoram o país, mas pioram o país, prometeu fazer uma reforma da Previdência, não consegue reunir os votos, nem vendendo o país, nem comprando votos. E aí, no apagar das luzes desse governo, porque, felizmente, agora, querendo ou não, constitucionalmente, mesmo sendo oriundo de um golpe, já tem dia e hora para sair, resolve agora agravar a crise, tentando usar o Exército Brasileiro. É muito grave. A imprensa internacional, toda ela, está repercutindo com muita clareza o que está passando no Brasil. Uma manipulação, uma tentativa de usar as Forças Armadas para ganhar tempo e fôlego para um governo moribundo. E usando um tema muito caro para todos nós. Quando falamos da violência, estamos falando da vida ou da morte. Não é possível que esse governo não tenha limites. Está manipulando algo que deveria nos unir a todos, mesmo esse governo ilegítimo. Todos nós deveríamos estar unidos para enfrentar o crime organizado, para enfrentar a violência e procurar vencer essa guerra contra as organizações criminosas. Eu, quando fui governador do Acre, estava instalado no Acre o crime organizado. E como é que nós vencemos? Com factoides? Com um falso heroísmo? Com medidas isoladas? Não. Juntando todas as instituições do Estado e as federais. Na época era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ministro da Justiça, Ministério da Justiça, Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça do Acre, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos juntos, nós conseguimos vencer o crime organizado no Acre, derrotar os índices de violência
e trazer o Acre para uma situação de normalidade. É assim que funciona. Eu tenho procurado ler, porque a área da segurança tem muitos especialistas, estudiosos. Não é uma área que trata com questões abstratas, não. São muito objetivas as questões na área de segurança. É morte e vida. É polícia. É uso de arma. É tranquilidade e paz para a população. Anteontem eu lia Jânio de Freitas, um experiente jornalista da Folha de São Paulo. Eu lia. E o Jânio de Freitas abre o artigo dele com uma afirmação que eu acho que vale a pena refletir sobre ela. Ele fala que ele diz na sua afirmação que essa proposta de intervenção, ela não é uma ação contra os líderes do crime organizado. Ela termina sendo uma ação, essa proposta, contra o Exército Brasileiro, diz Jânio de Freitas, na sua experiência, na sua vivência. E eu faço essa pergunta: será que não é muita maldade desse governo, depois de vivermos uma crise institucional dessa magnitude, você ter uma tentativa de manipular, de usar as Forças Armadas para dar sobrevida a um governo moribundo? É muito grave o momento que nós estamos atravessando. O desemprego, a desesperança nas famílias e dos jovens, em qualquer estado, é falta de investimentos públicos. Essa desconfiança generalizada que o golpe trouxe, que o governo Temer trouxe. Esse governo é um governo de compadrio. Um grupo de partidos políticos fizeram do governo federal uma coxa de retalho, e cada votação naquela Câmara, ou até mesmo aqui no Senado, o Brasil paga caro por ela. E o desmonte da estrutura nacional segue a pleno vapor. Agora, o ministro da Fazenda, Meirelles, que tenta impor uma política que nunca vi ser aplicada em país nenhum do mundo, o desmonte do Estado brasileiro, a venda do país por um governo que não passou nas urnas, ele começa a dizer agora que vai ter que tirar dinheiro de outros setores para poder bancar a intervenção lá no Rio. Sabe por que ele fala isso? Porque ele é o autor intelectual da tal da PEC de limite dos gastos, a proposta de emenda à Constituição. Onde é que já se viu enfrentar uma crise de desemprego, cortando investimentos públicos, tirando dinheiro da economia? Só vai ter mais desemprego. A falência quase generalizada dos prefeitos. A falência quase generalizada dos estados. Como consequência de uma política absolutamente irresponsável. Eles dizem que estão querendo diminuir o Estado. O Estado não tem que ser diminuído, tem que ser dado eficiência para o Estado. Com ações concretas, objetivas. Eu fui governador de um Estado pobre. E, graças a Deus, deixei uma marca extraordinária na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. Gastando bem o dinheiro público. Procurando fazer muito com pouco dinheiro. Trabalhando com equipe técnica, com planejamento, com metas bem estabelecidas, com objetivos a serem alcançados. E o que é que a gente vê hoje no governo? Qual é o plano desse governo? Qual é o plano? Certamente não é enfrentar, atacar e vencer o crime organizado. Não é. Porque o crime organizado cresceu nesses últimos anos e os números mostram isso. Todos os números que nós estamos falando de violência são referência ao ano de 2016. Os números de 2017 ainda não estão disponíveis, mas eu afirmo, são muito piores, isso é lamentável, do que os números de 2016. Agora, nenhum de nós, senador Lindbergh, eu vi sua fala aqui, eu acho que nenhum de nós podemos nos negar a somar força no combate à violência, porque só a nossa união, e nisso eu não aceito sequer discutir,
porque a opinião pública está com medo, está perdendo seus filhos. As mulheres estão ficando viúvas. As mães, desesperadas, não sabem a quem recorrer, porque nós estamos falando de 62 mil assassinatos em 2016. E os números de 2017 devem chegar perto de 70 mil. Nenhuma guerra no mundo está matando mais do que essa verdadeira guerra civil que o Brasil está vivendo. É terrível. Jovens, tragados pelo crime, passam a funcionar como assassinos ou a morrer por conta da disputa das facções criminosas. As milícias, às vezes formadas até por ex-policiais, por pessoas importantes que assumem esse submundo da economia nas periferias das cidades brasileiras, se empoderaram com a crise institucional. Essa desorganização, esse caos que o Brasil está vendo, é fruto da crise institucional. Ela é filha do golpe. E a responsabilidade é desse governo. Veja, eles estão querendo agora criar o Ministério da Segurança Pública. Mas sabe como é o nome do Ministério? Eu acho que o pessoal não atenta. Como é que chamava o Ministério da Justiça? Até pouco tempo atrás. Ministério da Justiça e Cidadania. Aí entrou o governo Temer. Como é que passou a ser chamado o Ministério da Justiça? Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Aí agora, eu acho que eles querem matar o Ministério da Justiça. Porque não tem nenhuma razão, nenhuma explicação para você. Eu fui governador. Não há explicação, senador Hélio, para você pegar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e dizer, não, vamos criar outro ministério. E aqueles que disseram que o problema do Brasil era ministério demais? O ministro não serve, o atual ministro, demita o ministro, ponha outro. Está faltando dinheiro? Distribua dinheiro para o Ministério da Justiça. Eu volto a perguntar, por que o Niemeyer e o Lúcio Costa fizeram do Ministério da Justiça, de Relações Exteriores, os únicos ministérios diferentes? São prédios diferentes, estrutura física diferente, porque eles têm papel diferente a cumprir na República. Diferente papel a cumprir na República. Eles compõem a Praça dos Três Poderes. Os primeiros prédios, tanto aqui do lado esquerdo, o Ministério de Relações Exteriores, como do lado direito, o Ministério da Justiça. O Temer vai deixar o Ministério da Justiça para quê? Vai virar o quê? Vai tirar a Polícia Federal, vai tirar toda a parte de segurança, Polícia Rodoviária Federal, todo um trabalho de interlocução com os estados. Vai tirar do Ministério da Justiça e Segurança Pública? É claro que isso é uma cortina de fumaça. Nós estamos no ano eleitoral. Olha, qual é o partido que governa o Rio de Janeiro há muito tempo? O MDB, o antigo PMDB. Qual é o partido que tomou de assalto o Palácio do Planalto? O PMDB, o MDB. Eles não têm interlocução, tem que ter uma intervenção no outro. Não pode juntar força-tarefa? Não pode reunir todas as forças e trabalhar? Eu estou falando de dirigente do mesmo partido. Precisa um intervir no outro? Claro que a intenção não é socorrer a população, que a intenção não é desmontar o crime organizado. Eu quero ler daqui a pouco, mas eu podia fazer isso rapidamente. O general Braga Neto é um homem muito experiente. É tido como um exemplo nas Forças Armadas, um general 4 estrelas. Ele é o comandante do Leste, do Comando do Leste, do Comando Militar do Leste. Ele fez entrevista, senador Lindbergh, ele fez entrevista o ano passado, na Vila Militar, o general Braga Neto, e ele disse que o uso abusivo e o uso daquele recurso que a Constituição estabelece, de nós fazermos o GLO, Garantia da Lei e da Ordem, funcionava como uma cortina de fumaça e não podia ser assim por políticos ou pela política. Quem fala isso é o general Braga Neto, numa palestra que ele deu na Vila Militar, o ano passado. Ele fala claramente que vê com reservas
o uso desse instrumento de garantia da lei, da ordem e da Constituição. O governo está indo muito mais além, está fazendo uma intervenção. E aí eu me pergunto, como nós vamos fazer? Nós vamos ficar contra? Eu não posso ser contra qualquer ação que venha no sentido de enfrentar o crime organizado, porque eu corri risco de vida. Eu sei o que é isso. Eu sou senador e eu quero estar junto com a população nessa luta. Mas eu não posso deixar de denunciar que é uma ação perigosa, que defendo aqui a tese do Jânio de Freitas, no seu artigo. Ele diz que essa ação não é contra os bandidos, essa é uma ação contra o Exército Brasileiro. E eu estou aqui para defender as Forças Armadas. Se há uma falência institucional, nós não podemos agora querer pôr as Forças Armadas no meio dessa confusão. É muito perigoso. Não há a menor possibilidade do Exército nas ruas enfrentar policial corrupto, que eles estão querendo transformar agora a Polícia do Rio, Polícia Militar e Civil, todo mundo é corrupto? Não pode ser feito assim. São eles que a gente tem que contar. Quantos policiais estão morrendo no Rio por ano? Já morreram nos últimos tempos, mais de 400 foram assassinados. E as famílias desses policiais? Essa intervenção, eles enchem a boca dizendo, nós vamos combater os policiais corruptos. Mas não tem como fazer isso. Só com inteligência, só com ação organizada, só com a polícia civil, polícia militar do lado, que você enfrenta os policiais corruptos. É muito perigoso essa ação que o governo Temer está adotando. Eu vou ouvir o colega Lindbergh, mas eu queria só dizer uma coisa. Se essa ação de reunir o Conselho da República, que foi reunido hoje, de ouvir os militares, de ouvir os especialistas, de ouvir aquelas pessoas que têm responsabilidade institucional, tivesse ocorrido, eu estava aqui elogiando a atitude do governo. Estava elogiando, porque ela viria da maneira correta. Não ouviram os militares, não ouviram os comandantes, não ouviram as autoridades ligadas à área, os especialistas. Tomaram uma medida olhando para as pesquisas eleitorais, tomaram uma medida no porão do Palácio do Planalto, pondo em risco o prestígio, o respeito que o Exército, que as Forças Armadas têm no país, que precisa manter tendo. É isso que eu queria deixar claro aqui. Estou fazendo uma denúncia, usando uma das questões mais importantes, que hoje amedronta brasileiros em todos os cantos desse país, estão agora como se estivesse brincando com fogo, trazendo para o meio de uma crise institucional as Forças Armadas e o Exército Brasileiro. Quero dizer ao comandante Vilas Boas, lembro bem, como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de suas palavras ponderadas, de um líder de verdade, de um brasileiro nacionalista, uma pessoa que merece todo o nosso apoio, como merece o general Braga Neto. As Forças Armadas se comportaram de uma maneira extraordinária durante essa confusão, essa crise política. E, por isso mesmo, elas merecem o nosso respeito. Não podem ser manipuladas, como se fantochem fosse por quem está de plantão naquele palácio sem nenhuma legitimidade. É disso que nós estamos tratando. Eu ouço o colega Lindbergh. Eu queria, senador Jorge Viana, parabenizar pelo eixo do discurso. Na verdade, Vossa Excelência faz muito bem. Nós todos respeitamos aqui as Forças Armadas, escutamos, o senhor falou do depoimento do general Braga Neto, que é o interventor. Eu falei há pouco do comandante do Exército, general Vilas Boas, que, falando sobre a favela da Maré, disse que é inócuo, desgastante. Ele fala de 14 meses que o Exército ficou lá. E que, quando saiu, tudo voltou como estava. Foram gastos 600 milhões. E eu queria dizer, senador Jorge Viana, Vossa Excelência, desde a semana passada, tem alertado aqui esse agravamento da crise da segurança pública no país tem a ver com essa política econômica desse governo que está aí. Senador Eumano Ferri, o orçamento de segurança pública do governo federal era de 6,1 bilhões em 2016. Sabe quanto está agora? 2,9. Cortaram 50% dos recursos que iam ser transferidos para estados de segurança pública. Isso é uma loucura. Aí, quando você vai ver a situação do Rio de Janeiro, os policiais estão vivendo situação análoga de escravidão.
lá nas UPPs, sem receber gratificação. Numa situação, o senador Jorge Viana, tem uns containers lá, numa situação, eles estão a tiro ao alvo em cima dos policiais. A quantidade de policial que morreu no ano passado, vocês sabem, mais de 100 policiais. Eu estou falando tudo isso porque eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que abrir esse debate, exigindo que esse governo recomponha o orçamento da segurança para ajudar os estados brasileiros, todos os estados brasileiros, para fortalecer as polícias também nesse momento. Agora, eu encerro dizendo, senador Jorge Viana, eu sou autor de uma PEC, a PEC 51, e eu tenho batido muito nisso. O problema do país hoje é que não há investigação. Só no Brasil existe isso. Tem uma polícia militar que não investiga porque é proibido pela Constituição, ela só faz o policiamento ostensivo e preventivo. Ela só pode prender a pessoa em flagrante ali. Aí pega pequenos crimes. Não existe nenhuma outra polícia do mundo desse jeito. Todas fazem o trabalho de investigação. Isso sim é uma mudança grande, uma reforma no nosso sistema de segurança, reforma nas nossas polícias. Então, eu espero que, no meio dessa crise, a gente consiga aprofundar verdadeiramente um debate sobre as saídas, saídas estruturantes. Por isso, eu quero parabenizar muito o eixo do pronunciamento de Vossa Excelência. De fato, esse governo que aí está não deu uma demonstração de força, deu uma demonstração de desespero. Baixa popularidade, um carnaval anti-Temer, não tinha os votos da reforma da Previdência, não tem um candidato competitivo à presidência da República, aí decidiram colocar uma outra pauta, se aproveitando, querendo se aproveitar do prestígio das Forças Armadas, e que utilizando as Forças Armadas, colocando numa aventura. Eles estão apostando de forma dobrada na irresponsabilidade. É o mesmo PMDB que deu o golpe, como Vossa Excelência falou. Era Eduardo Cunha lá, que é o PMDB do Rio, Pezão e Temer, que tomaram essa posição agora, que, para mim, revela desespero. Parabéns a Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Obrigado, senador Lindbergh. Eu queria dizer que, se é para tomar medida extrema, que tomássemos uma. Propusesse uma mudança na Constituição, anteciparíamos eleições. Botaríamos alguém que discutisse com a população saídas para a crise, que assumiria o país. E não fazer uma medida como essa, que põe em risco, sim, as Forças Armadas. Eu queria dizer, para não ficar aqui num discurso de apenas ficar aqui apontando os erros e os problemas, mas eu vi um material, um artigo escrito por Carlos Mello, um especialista na área, e ele trata de uma questão bastante objetiva. Como é que a gente enfrenta crime organizado, senhor presidente? Crime organizado se combate com inteligência e estratégia, não exatamente com tropas militares, ou apenas com tropas militares. Você requer identificar os grupos criminosos, asfixiá-los financeiramente e operacionalmente, capturar seus líderes, ocupar território, isolar essas lideranças de presos comuns. É dessa maneira. E esses recursos, lamentavelmente, as Forças Armadas não vão poder contar nessa intervenção, porque não é a área deles. Então, você joga a responsabilidade para o Exército, para as Forças Armadas, mas não dá as condições. É um erro, é perigoso, porque as Forças Armadas têm papel a cumprir nas fronteiras, combatendo, como propôs o governador Tião Viana, num evento que fez no nosso Estado, quando convidou a todos para termos uma ação nas áreas de fronteira que possa proteger o país inteiro desse crescimento do tráfico de armas e também de drogas. Queria, senhor presidente, para concluir, dizer que, se fosse só o problema da violência no Rio de Janeiro, nós ainda teríamos uma justificativa. Mas foram 5.000 assassinatos lá no Ceará o ano passado. 5.000 em Pernambuco. No meu estado foram 460. O crime organizado se espalhou. Ontem foram mortos 2 líderes lá no Ceará. 2 importantes líderes dessas facções. Não é possível. Tem muitas medidas que, se fosse feito um debate sério, pedindo a opinião de quem conhece do assunto, que pudesse nos juntar a todos, nos unir a todos, nós íamos dar uma satisfação para a opinião pública trabalhando. Mas eu não tenho dúvidas que essa situação que nós estamos passando hoje, ela é gravíssima e se agravou com essa medida que o governo nos impõe a discutir, a debater aqui. Eu vou seguir
conversando, ouvindo autoridades, para poder cumprir bem meu papel de senador, porque tudo que eu quero também é que o Brasil possa virar essa página de enfrentamento, de causa institucional, de violência, que nos envergonha a todos. Mas eu agradeço a tolerância, como tem outros colegas para falar, senhor presidente. Eu voltarei à tribuna amanhã, certamente, essa semana inteira, para seguir nesse debate de como nós podemos ajudar, nós congressistas, nós senadores, ao Brasil a vencer esses desafios e que se possa gastar uma energia no sentido de socorrer a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, que precisa mais que nunca da ação de todos nós. Muito obrigado, presidente.